Olá, povo de Deus, que Deus vos abençoe a cada um de vocês que me acompanha mais uma vez através desse vídeo. Hoje eu estou aqui de volta, Demorou um pouquinho, eu já vinha prometendo, vocês que têm me acompanhado através do YouTube, eu vinha já prometendo trazer para vocês uma palavra sobre a vida de Geazi, esse que foi um ajudante de Eliseu, um que andou lado a lado de Eliseu, um homem que tinha tudo para arrebentar, um homem que tinha tudo para ser um grande homem de Deus, um homem que certamente, se tivesse andado segundo o querer de Deus, estava o seu nome relacionado na Sagrada Escritura, como Eliseu, como Elias, como Jacó, como Moisés. Mas infelizmente, Geazi deixou o dinheiro falar mais alto na vida dele. Ele deixou a corrupção tomar conta dele. Isso até nos lembra dos políticos dos dias de hoje, Pessoas que às vezes tinham tudo para fazer parte de uma boa história na nossa nação, para fazer parte de histórias alegres, felizes, ser lembrado com êxito, mas infelizmente, por causa do dinheiro, por causa da riqueza, acaba se perdendo e ao invés de ser um vaso de honra diante de Deus, acaba sendo um vaso de desonra. Acaba sendo motivo de vergonha. Como vocês devem ter acompanhado os outros vídeos, eu já vinha falando desse moço chamado Geazi, que vinha acompanhando Eliseu, aprendendo com Eliseu. Ele era o discípulo de Eliseu. A Bíblia muitas vezes chama ele de moço, porque naquela época moço era aquele que acompanhava, era uma pessoa mais jovem. E essa pessoa era Geazi. E vinha fazendo praticamente tudo certo. Até que começou a enxergar naquilo que ele estava fazendo para Deus uma oportunidade de se enriquecer, de se dar bem na vida. Porque Deus, Ele quer a gente bem. Se Deus é o dono do ouro, o dono da prata, obviamente Ele, como nosso Pai, Ele quer que a gente tenha isso também. Mas não de uma forma gananciosa. Não de um modo de tirar das pessoas. Tem que ser do jeito de Deus. Do jeito honesto. Vamos acompanhar essa história? Quando nós estamos continuando no livro de 2 Reis, capítulo 5, no versículo 19. O título da palavra é: Geazi é atacado por lepra. Veja bem, tudo isso aconteceu logo depois que Naamã foi curado. Como eu disse no último vídeo, Naamã era um homem de guerra, um homem respeitado. Era um homem que possuía vários bens, porque ele andava lado a lado com o rei. E Naamã, quando ele foi curado, ele teve uma grande vontade de presentear Eliseu. Ele quis dar uma riqueza, ele quis dar um pagamento, melhor dizendo, para Eliseu. Ele quis presentear Eliseu. Só que Eliseu não quis aceitar de Naamã aquele dinheiro, aquilo que ele estava oferecendo. E não era pouco, era muita quantidade. Era algo para poder ajudar definitivamente Eliseu. Mas Deus já tinha tocado no coração de Eliseu para ele não aceitar aquele dinheiro, aquele pagamento. Veja bem, o primeiro vídeo que eu fiz falou de uma mulher sunamita que primeiro ela acolheu Eliseu, ela ofereceu algo como se fosse uma oferta para o homem de Deus. E Eliseu quis retribuí-la
e profetizou na vida dela um filho. Veja bem, nesse caso, Eliseu aceitou, porque ela deu de coração, ela não deu com o intuito de comprar a bênção, até porque ela ainda não tinha recebido a bênção. Eliseu ainda não tinha profetizado na vida dela, ela fez antes. Depois que Eliseu, amando de Deus, né? Porque Eliseu tinha uma conexão muito forte com Deus. Eliseu, você vai ver nessa palavra que ele conseguia que o seu espírito saísse do seu corpo e isse para um outro ambiente, para um outro lugar. Veja bem que conexão que Eliseu tinha com Deus. Vamos acompanhar a palavra. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geás, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, ou seja, falou no seu pensamento: eis que meu senhor, que ele dizia o meu senhor, era, no caso, Eliseu, impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia, ou seja, as riquezas que ele tinha trazido para entregar, e Eliseu não aceitou. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Veja bem, ele viu Naamã oferecendo toda aquela riqueza para Eliseu e Eliseu se negando: não quero. Teve uma hora que Eliseu chegou até falar: vai em paz. Ele se recusou a receber de Naamã aquele pagamento. Primeiro que Naamã foi orgulhoso. Ele não quis mergulhar no Rio Jordão. Achava o rio impuro, sujo. Ele que estava cheio de lepra, estava achando que o rio estava sujo. Veja bem. Sendo que a lepra era considerada uma das piores doenças na época. Tanto é que eles consideravam a pessoa tão impura que, dependendo da lepra, eles afastavam a pessoa da rua, dos convívios social. Não era o caso de Naamã, né? Mas ele se sentia envergonhado. Conforme eu expliquei no outro vídeo, há dois tipos de lepra naquela época. Uma que permitia as pessoas ficar um ao lado da outra, né? No convívio normal da sua família, socialmente. E havia um outro tipo de lepra, essa que evoluía, ia brotando ferida na pele, e eles afastavam a pessoa da cidade. Então Naamã quis dar uma riqueza, dar um valor para Eliseu, no qual Eliseu não quis aceitar. Mas o seu discípulo, seu ajudante, seu servo, Geás, ele no seu coração ele disse: se ele não quer, eu quero. Ele já estava de olho naquele dinheiro, naquela propina, e de olho também em umas vestes. Segundo a palavra, ele tinha levado várias vestes festivas, ou festivais, olivais, conforme está dizendo aqui. Ou seja, roupa de primeira qualidade, roupa bacana, aquela que só usa em ocasião de festa. Então Geás cresceu o olho nessa roupa, dessas vestes, e falou com ele mesmo: eu quero esse pagamento. Se ele não quer receber, eu quero. Ou seja, ele deixou o dinheiro subir para a cabeça dele. A partir desse momento, ele já começou a colocar Deus em segundo plano. Porque ele sabia que Naamã era um homem de Deus e estava conectado com Deus. Ele sabia que o que saía da boca de Eliseu era a palavra de Deus, era o querer de Deus. Então, a partir do momento que ele começou a desejar essa quantia, ele já estava colocando Deus em segundo plano. E veja o que aconteceu. Então foi Gease em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e, encontrá-lo, perguntou: vai tudo bem? E ele respondeu: vai tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, olha só, isso aí já é mentira, ele já estava inventando. O meu senhor que ele dizia, que ele estava falando ali, era se referindo a Eliseu. Ele já estava mentindo. O meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois,
um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, isto com ele amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos de 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, ao quais os levaram adiante dele. Ou seja, chegou, inventou uma história para Naamã, falando que era Eliseu que tinha mandado pedir aquilo ali, que tinha chegado uma visita, tinha chegado pessoa que estava necessitando, que tinha mudado de ideia. Veja bem ao ponto que chega a pessoa quando quer levar vantagem. Toda pessoa quando quer levar vantagem em alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é o quê? É mentir. Isso é uma das primeiras coisas que acontece. Você pode notar, todo mundo quando quer levar vantagem, ele põe a mentira em primeiro lugar. Isso acontece muito no mundo do comércio, dos comerciantes, sobretudo esses que negociam carro, negociam casa, bens maiores, assim, casa, carro, imóvel, né? Uma das primeiras coisas que eles usam é a mentira. Infelizmente, uma grande parte usa mentira. Ah, é muito bom. Ah, é isso e aquilo, que não está na mão dele. A partir do momento que vai para a mão do outro, aí já desvaloriza. Não sei se vocês já notaram isso. Todo mundo, quando quer levar vantagem, acaba usando a mentira. E a mentira, ela não é de Deus. A mentira, ela atrai maldição. Veja bem o que aconteceu. Então, Geazi usou de mentira para conseguir levar vantagem, para poder receber algo que não era para ele. Mas veja o que ele recebeu. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou os da sua mão e os depositou na casa. E despediu aqueles homens que se foram. Ou seja, chegou lá onde ele ia guardar aqueles valores, imediatamente já despediu aquele pessoal que estava indo junto com ele, como se fosse um banco. Correu, depositou todo aquele valor lá e de imediato já partiu para encontrar com Eliseu. Para quê? Para que Eliseu não desse falta dele. Ele achou que estava conseguindo enganar Deus, em primeiro lugar, e também enganar Eliseu. Mas veja o que aconteceu. E ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. E perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E respondeu ele: teu servo não foi para parte alguma. Mais uma vez ele usou o quê? A mentira. E é isso que acontece quando você pega uma mentira. Quando você começa com uma mentirinha desse tamanho, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aquilo vai enrolando, vai te enrolando, vai te enrolando, e na hora que você assustar que não, você acaba se enrolando até no seu falar. Por quê? Chega um certo momento que você não sabe para quem que você falou aquela mentira, para quem que você inventou aquele caso, e se bobear, sua própria boca, sua própria língua já começa a te desmentir. Normalmente o mentiroso, ele não consegue sustentar a mesma palavra do princípio até o fim. Ela acaba se enrolando. É porque ele não tem base. É porque a mentira ela não tem um sustento. Ela não, ou seja, se ela não é verdade, não tem como a pessoa sustentar. Veja bem. Ele mentiu mais uma vez quando ele falou para Eliseu que não tinha ido a parte alguma. Ou seja, eu estava aqui o tempo todo. O senhor que não me viu, estava por perto aqui, estava parado. Porém, ele lhe disse, isso é Eliseu já dizendo para ele, desmascarando ele, veja bem. Porém, ele lhe disse, porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Isso que eu te falei antes, com relação à conexão de Eliseu com Deus.
até o momento, eu falo até o momento por quê? Porque eu, como a maioria dos homens de Deus, se falar que conhece a Bíblia de canto a canto, ele está mentindo. A Bíblia ela é vasta, ela tem um mundo de conhecimento dentro da palavra de Deus. Então eu digo até o momento, eu conheço apenas 2 pessoas, 2 homens de Deus que tinham essa capacidade de fazer isso. O seu espírito sair de si e seguir para outro lugar, para outro ambiente. O outro, se não me falha a memória, é Paulo. Mas então, veja bem a fé, a conexão de um homem com Deus, o que pode fazer? O corpo dele permaneceu onde estava, mas o espírito dele saiu e foi junto com Geazi e descobriu toda a trama, tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, continuando aqui, quando ele falou, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era esta a ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois e servos e servas. Eu acredito que naquele momento o mundo deve ter caído para Geazi, porque ele até ali estava acreditando que aquela mentira dele ia seguir para frente. Acredito eu que se essa mentira tivesse passado, das 2 coisas ele ia fazer ele ia continuar mais um certo tempo do lado de Eliseu, né? Ficar mais um certo tempo e depois ir afastando devagarzinho, até pedir para sair. Como faz algumas pessoas na igreja quando começa a carregar mentira na vida dela. Fica mais um pouquinho, depois vai se afastando aos poucos, começa a deixar de uma terça-feira, uma sexta-feira, um dia qualquer de culto no meio da semana. Daqui a pouco já começa a faltar um domingo sim, vai o outro, depois o outro domingo sim de novo, aí vai faltando até que se afasta de verdade. Ele poderia, em primeiro lugar, fazer isso, até sumir de vez, ou poderia também, de uma vez por todas, simplesmente parar de seguir Eliseu, porque já tinha bastante que dava para ele sobreviver. Lembrando que tudo isso começou com um desejo de possuir algo que não era dele, que não era para ele, e continuou depois com uma mentira, que depois mais uma mentira e mais uma mentira, que ele mentiu 3 vezes. Mentiu 3 vezes. Você pode notar nesses textos que mentiu 3 vezes. Já. Até aí. Né? Aí, veja o que aconteceu com ele. Ele pegou de Naamã aquele pagamento que ele estava levando para Eliseu. Que Eliseu se recusou. O homem de Deus se recusou a receber. Agora veja a capacidade, o poder da palavra de um homem de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, eu sempre, quando eu passo por essa parte aqui, eu gosto de ressaltar bem esse capítulo 27. Por quê? Porque o homem de Deus, esse que tem realmente conexão com Deus, anda segundo o querer de Deus, ele tem uma capacidade enorme de abençoar a sua vida. Uma capacidade enorme. Ele pode falar 1, 2 palavras proféticas na sua vida e mudar a sua história de vida. Trazer uma bênção, uma maravilha na sua vida. Como foi o caso de Eliseu para aquela sunamita que tinha um desejo de ter um filho. Mudou a vida dela. Um filho muda a vida de qualquer um. Era um sonho dela ter um filho. Mas também o homem de Deus tem a capacidade, diante também da palavra dele, de te amaldiçoar ou amaldiçoar alguém, e aquela maldição é imediata. Porque a palavra de Deus é bem clara quando diz: o que ligares na terra será ligado no céu, mas também o que desligar na terra também será desligado no céu. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar de um homem de Deus, porque a gente não sabe qual é o vínculo dele com Deus. A gente não sabe qual que é a afinidade dele com Deus. Então, de repente, você pode praticar uma injustiça
com uma pessoa que Deus tem um certo carinho com ele, e isso pode trazer uma maldição na sua vida, algo que não era para ser assim. Pode trazer consequência na sua vida, irreparáveis, irreversíveis. Eu digo isso porque quando há algo de errado na vida da pessoa, uma maldição na vida da pessoa que é colocado pelo mal, pelo diabo, pelo Satanás, pelo encardido, como você queira chamá-lo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, diante de uma oração, diante de um ato de fé da sua parte também, esse mal pode sair. Mas quando esse algo é colocado diretamente por Deus, e aí? O que vai poder te livrar? O que vai poder te absorver? O que vai poder tirar você dessa situação? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar, quando a gente vai agir contra um homem, contra uma mulher de Deus. Porque a gente não sabe como é que é a vivência daquela pessoa com Deus. Veja bem o que aconteceu quando Naamã amaldiçoou o seu servo Geazi. Veja bem. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Veja bem. Veja o que aconteceu com esse mau servo, né? com esse que tinha tudo para arrebentar, tinha tudo para se dar bem na vida, para ser um grande homem de Deus, porque ele estava aprendendo nada mais, nada menos com Eliseu. Essa palavra aqui no livro de 2 Reis, um pouquinho mais à frente, Eliseu realizou vários outros milagres através das mãos de Deus. Ele fez um martelo flutuar. Um certo dia, quando eles foram se servir de uma refeição que estava envenenada, ele jogou um pouquinho de farinha ali dentro e a palavra diz que aquele alimento se tornou puro, se tornou abençoado, onde todos se alimentaram. Para você ter uma ideia, até o cadáver de Eliseu, depois que ele morreu, até os ossos, né? Não é o cadáver, até os ossos de Eliseu, ressuscitou uma pessoa, um homem. Isso é para você ver o quanto Eliseu era ungido, era um homem de Deus. Veja bem. E ele tinha diante de si um professor, um mestre, que se ele tivesse extraído tudo de bom de Eliseu, ele era igual a Eliseu, ele poderia ser igual, de repente até melhor que Eliseu. Mas ao invés dele enxergar isso, ver as bênçãos que estavam sobre a vida de Eliseu e procurar aprender com ele e andar nos caminhos de Deus, ele deixou a riqueza tomar conta dele. No Novo Testamento, lá à frente, Jesus chega a dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, né, do que um rico entrar no reino do céu. Mas não é porque rico, todos os ricos serão condenados ao inferno, não é isso não. É porque, infelizmente, algumas pessoas deixam a riqueza tomar conta, o dinheiro falar mais alto, a ganância, o desejo de possuir cada vez mais, não se contenta com o que tem, já está bom para viver, para si, para sua família, quer mais e mais e mais e mais e mais, e a partir desse momento que ele vê que as coisas começam a vir lentamente, ele já começa a pensar em roubar, já começa a pensar em mentir, em passar os outros para trás, a querer aquilo que não é dele. E quando a pessoa faz isso, o que ele consegue para si é uma maldição como essa. Você vê bem que a lepra que estava em Naamã pegou não só em Geazi, como também em toda a sua descendência, todos que vieram depois dele, os seus filhos. Não tem-se um relato bem claro de como Naamã apareceu
diante de Eliseu. Não tem. Na Bíblia não fala claramente. Mas você vê que ele teve uma grande participação ao lado de Eliseu. E depois de uma outra palavra mais à frente, você vai ver que ele vai estar conversando com o rei. Isso é bem lá à frente, não me recordo bem, parece que é no capítulo 7. Ele vai estar conversando com o rei, porque ao andar com Eliseu, ele tornou-se uma pessoa também importante. E como a lepra que pegou no corpo dele apenas clareou a pele dele, tornou branca como neve, conforme diz a palavra, não houve a necessidade de ser afastado da sociedade. Mas ele ainda tem mais uma participação, que me parece estar no capítulo 7, ele conversando com o rei querendo saber dele, dos milagres, as proezas que Eliseu estava fazendo. Aí também acaba voltando a história, aquela mulher sunamita, na questão de obediência, mas isso é uma outra palavra que eu vou pregar para vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse vídeo de hoje, nesse estudo de hoje, gostaria de deixar no seu coração um recado, que essa palavra me traz e eu repasso para você, que ela vem para mim e também para você. Nunca deixe o dinheiro falar mais alto. Quantos filhos estão desprezando os pais por causa de dinheiro? Quantas mulheres, esposa, estão deixando o marido de lado por causa do dinheiro? O marido fazendo a mesma coisa por causa de dinheiro? Quantos políticos que foram eleitos pelo povo e até naquele momento que estava sendo eleito, ele carregava no seu coração o desejo de fazer o melhor para o povo e acaba deixando o dinheiro falar mais alto? Lembre-se dessa palavra. Se por acaso você se deparar com uma situação que você vê que você pode levar vantagem, mesmo que seja o mínimo, mesmo que seja ter uma carteira achada, cujo dentro dela tem os documentos, faça isso não. Não procura levar vantagem em cima dos outros, não. Porque o mal, quando ele puxa o tapete, a rasteira é feia. Você pode ser envergonhado, você pode deixar de ser um vaso de honra para virar um vaso de desonra. Então pense duas vezes quando você querer levar vantagem, quando você querer ter algo que não te pertence. Quando você vai fazer um negócio, procura usar a verdade, falar a verdade. O que eu estou te passando é isso, isso, isso e isso. Fala a verdade. E com isso você vai adquirir uma certa confiança. E eles vão ver que verdadeiramente você é um homem de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, seu lar, sua casa. Que você possa ser, a partir de hoje, tirando como exemplo desta palavra, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, onde todos possam ver a presença de Deus em sua vida. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, no próximo estudo. Amém?